nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 30, nós lemos o seguinte: mas ao perceber o vento forte, teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Nós não estamos falando de um cristão que acabara de começar a sua caminhada cristã. Nós estamos falando de um homem que já havia sido experimentado por Deus em outras situações. Estamos falando de quem? De Pedro. Nós estamos falando de um homem que havia vivido experiências com Jesus, um homem que já tinha visto milagres, um homem que já tinha visto Deus fazer coisas tremendas, coisas extraordinárias, mas que agora está vivendo aqui também, mais uma vez, um milagre sobrenatural. Esse homem estava andando por cima das águas, um dos milagres mais comentados, mais falados que a gente tem na palavra de Deus. Pedro andando por cima das águas, e ele vivia milagres, ele vivia coisas tremendas, ele andava sobre as águas, ele via Jesus curando enfermos, ele via Jesus expulsando demônios, ele via Jesus multiplicando pães e peixes, que é o que na verdade até aconteceu aqui mesmo no Evangelho de Mateus capítulo 14. Ele vê 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças, além de homens, mulheres e crianças, sendo alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixes. Então Pedro estava acostumado a ver milagres, Pedro estava acostumado a viver aquilo ali, olha, o sobrenatural. Pedro estava acostumado, ele estava familiarizado. E com o nosso tempo de caminhada com Jesus, conforme a gente vai caminhando, a gente vai tendo experiências com Deus. Quer ver? Quem aqui já viveu alguma experiência com Jesus aí? Diga glória a Deus. Quem aqui já viu Deus fazer alguma coisa, ainda que pequenininha na sua vida? Diga glória a Deus. Coisa que você falou assim: eu tenho certeza que não foi homem que fez isso aqui, foi Deus. Isso aqui é coisa de Deus. Isso aqui não é coisa de homem. O homem não poderia ter feito, não fui eu quem fiz, não foi o presidente que fez, não foi o juiz, foi Deus que fez. Então todos nós temos alguma experiência que a gente pode dizer, que a gente pode declarar que Deus operou na nossa vida. Mas agora, aqui nesse exato momento, nós estamos vendo esse homem que já estava de certa forma acostumado a viver milagres, este homem que já estava de certa forma acostumado a ver maravilhas, este homem que estava já de certa forma familiarizado com o sobrenatural de Deus. Nós estamos vendo esse homem fazer uma oração. Qual é a oração que ele faz? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Veja que ele está pedindo por salvação. Um homem que estava, vamos dizer assim, num nível de viver coisas extraordinárias, de viver o sobrenatural, inclusive estava andando, acabara de andar por cima das águas, mas agora esse mesmo homem está gritando, clamando para que Jesus o salvasse. Quem que crê que foi salvo por Jesus? Diga glória a Deus. A partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus, que a gente recebe a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, nós somos justificados, regenerados, filiados ao corpo de Cristo, então nós estamos salvos. Faz sentido uma pessoa que já está numa caminhada com Deus, que já está na presença de Deus, ficar fazendo oração como essa, dizendo: Senhor, salva-me, uma vez que você já foi salvo? Você já viveu essa experiência, você já foi salvo. Não é que a gente é presbiteriano, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas calma aí, nós vivemos a experiência da salvação. Se você não se desviou, se você tem perseverado até o fim, conforme Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você está caminhando na presença de Deus, então tem salvação de Deus na sua vida. Teu nome está escrito no livro da vida. Temos aqui um casal que recentemente desceu as águas, cumprindo a justiça de Deus. Ora, a pessoa foi o quê? Aquilo foi um ato de quê? De testemunho, que a pessoa foi salva. Então a pessoa está salva, glória a Deus. Quem que está salvo, diga glória a Deus. Por que fica, Senhor, salva-me, salva-me? Pastor, mas às vezes precisa que Deus me salve de algumas outras coisas. Não sei, eu entendo. Mas você perceba que Pedro está pedindo por algo que ele já havia recebido. Ele está pedindo por uma coisa que ele já está vivendo. Calma aí, ele já havia sido salvo. Eu enxergo aqui, gente, quando a gente muitas das vezes se entrega a pedir para Deus coisas que Deus já nos deu, é como se fosse um retrocesso. Um retrocesso espiritual, pois podendo estar vivendo e desfrutando de algo maior, de algo sobrenatural, a pessoa se desgasta por coisas que ela já experimentou da parte de quem? De Deus.
Tem gente se desgastando por coisas que Deus já fez. Tem gente se desgastando por coisas que Deus já deu. Tem gente se desgastando por coisas que Deus já operou na vida dela. Deus já operou isso na sua vida. Deus já fez isso na sua casa. Deus já fez isso em você. Mas ainda assim você se desgasta. Então cuidado para você não estar esquentando a tua cabeça por coisas que você já tem. Por coisas que Deus já te deu. Por coisas que Deus já fez na sua vida. Porque muitas das vezes a pessoa deixa-se, eu vou entrar aqui daqui a pouco nisso, mas tem pessoas que duvidam da própria salvação. Existe isso, é uma coisa muito séria, duvidar da salvação. Será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu se eu morrer hoje? Calma aí, Jesus te salvou. Você creu ou não creu que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Você acreditou ou não acreditou na salvação que Jesus prometeu? Está escrito, gente, aquele que crer e for batizado será salvo. Você creu, você foi batizado, então você foi salvo. Agora, caminhe no caminho de salvação, caminhe no caminho de santidade, caminhe no caminho de vida e comunhão com quem? Com Deus. Você vai se manter salvo, você vai se manter na presença de Deus. Mas quando a pessoa esquece de coisas que Deus já fez na sua vida e fica pedindo de novo por coisas que Deus já deu, fica pedindo de novo por coisas que Deus já fez, ela está vivendo um retrocesso espiritual. É como se ela ficasse andando em círculos, igual o povo de Israel. Já haviam passado pela porta da terra prometida, por conta da sua teimosia, por conta da sua murmuração. Eles passavam na porta da bênção e voltavam para trás. Passavam na porta da bênção e voltavam para trás. Tem gente que fica assim. A pessoa nunca cresce, né? A palavra de Deus orienta que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem gente que não alcança esse crescimento. A pessoa nunca chega a um nível de maturidade espiritual, de vida com Deus. Por quê? Porque ela está sempre presa às migalhas, a pequenas coisas, coisas que Deus já fez, que Deus já deu. Deus quer levá-la a viver experiências maiores, mas ela está sempre naquelas coisinhas bobas, que ela já devia estar comemorando vitória por ter recebido essas coisas. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Só fica lutando por pensamentos que não devia ter mais, por ideias que não devia ter mais, por sentimentos que não devia ter mais. Fica aí gastando sua mente, suas energias com coisas que já deveriam estar resolvidas na tua vida. E não está resolvido, não é porque Deus não resolve, ou Deus não já resolveu, é porque você não entendeu que está resolvido. Aí você fica remoendo aquilo, sofrendo por coisas que já deveriam estar sanadas, curadas, resolvidas. E com muitos de nós é assim também. Às vezes a gente está dessa mesma forma. E uma coisa interessante de entender isso, é quando a pessoa fica clamando misericórdia. Tem gente que fica o dia todo, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim? Irmãos, misericórdia é para quem não conhece Deus. Porque para nós, Deus tem algo muito maior que misericórdia. Deus tem graça. Tem gente que devia estar clamando por mais graça. Deus, me dá graça, eu quero graça. Mas a pessoa clama misericórdia. E ela quer misericórdia quando poderia estar desfrutando das abundâncias, das vitórias que a graça tem para a vida dela. Esses dias eu falei com alguém, para de ficar pedindo misericórdia, Deus tem misericórdia de mim. Ai Deus, misericórdia, tua misericórdia, gente do céu. Você precisa de misericórdia, você precisa de graça. Você já passou da misericórdia, você não é mais ímpio. Você não é mais uma pessoa merecendo receber um castigo ou receber uma coisa ruim, porque quando a gente merece receber algo ruim e não recebemos, é porque Deus teve misericórdia. O que é graça? É favor imerecido. Nós recebemos o que não merecemos. Salvação, favor de Deus, mercê de Deus. Então a pessoa fica lá, eu estou aqui, meu Deus, misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Quem é que pediu filho de Davi tem misericórdia? Uma pessoa que não tinha vida com Deus ainda. Uma pessoa que não andava com Jesus, então ficava ali pedindo misericórdia. De certa forma, o que Pedro está pedindo aqui é o quê? Misericórdia. Senhor, tem misericórdia, salva-me. Em outras palavras é isso. Aqui não tem graça. Isso aqui é misericórdia. É uma imaturidade, é um retrocesso. Deus quer nos levar a viver coisas maiores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus quer te levar a viver experiências maiores. Saia dessa mesquinharia, dessa pobreza espiritual, dessa coisa, né? Como é que fala? Dessa estagnação que te mantém sempre nesse nível de misericórdia, te impede de viver o nível da graça. Fica só, Senhor, ai, tem Deus, Senhor, salva-me. Deus está querendo te fazer andar por sobre as águas e você fica pedindo só por salvação uma coisa que Deus já fez na sua vida.
Porque há coisas que acompanham a salvação. Nós fomos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então sigamos em direção às coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pedro está pedindo salvação. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Mas o que ele deveria estar vivendo? O que deveria estar acontecendo com Pedro aqui? Em vez de estar pedindo por salvação. Vamos lá, vamos ver se você pesca isso. O que Pedro deveria estar fazendo ao invés de ficar gritando salva-me? O que ele deveria ter continuado fazendo? Vou facilitar para você. Ele deveria ter continuado? Ele deveria ter continuado? Caminhando sobre as águas. Ele deveria ter continuado caminhando sobre as águas. Ele devia ter continuado caminhando sobre as águas até chegar em Jesus. Mas não, no meio do caminho, ele começa a quê? A afundar. No meio do caminho, ele começa a subir, emergir. No meio do caminho, as ondas começam a prevalecer sobre Pedro. E o homem que começou a andar sobre as águas, posso dizer uma coisa para você? Depois que a gente é salvo, o próximo passo é andar sobre as águas. Depois que a gente é salvo, depois que a gente vive a experiência do novo nascimento, da regeneração, o próximo passo é andar sobre as águas, irmãos, porque a vida cristã é assim, é uma caminhada sobre as águas, todos os dias. Todos os dias o Senhor Jesus está dizendo, vem para mim e para você, para caminharmos sobre as águas. Então Pedro deveria ter continuado naquela caminhada, andando por cima das águas, mas ao invés disso, o homem que deveria ter continuado caminhando por cima das águas, agora começa a afundar. E ele começa a afundar e começa a gritar, salva-me, Senhor, misericórdia, Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Se fosse para morrer, você não estaria aqui. O povo no deserto falava, né? Trouxeste-nos aqui para morrermos de sede, trouxeste-nos até aqui para morrermos de fome. Se fosse para morrer, Deus deixava no Egito. Mas se Deus tirou do Egito é para levar a terra que manda leite e mel. Quem entende isso, diga glória a Deus, irmãos. Mas as pessoas não entendem. Então, ao invés de continuar caminhando sobre as águas, elas muitas das vezes afundam e mudam os alvos, né? Eram para ser alvos de vitória, eram para ser alvos de abundância, eram para ser alvos de bênção. A pessoa começa a ficar com aqueles alvos, né, mesquinhos. E ao invés de viver o que Deus tem para a sua vida, vive só retrocedendo, só recuando, ao invés de ver o que Deus tem preparado para a sua vida. E por que isso acontece? Tem três coisas que eu quero considerar com vocês aqui. Por que isso acontece? Mateus 14, né? Vamos ler aqui novamente o versículo de número 29, para a gente pegar o texto completo. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, ao perceber o vento forte, teve medo, e começando a submergir, gritou, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui tem três coisas para a gente analisar. Primeiro, por que as pessoas, ao invés de continuarem caminhando sobre as águas, ao invés de prosseguirem, né, numa caminhada de avanço, de crescimento, por que elas começam a afundar? Por quê? Primeiro, elas se apercebem, elas se deixam dominar, vamos dizer assim, né? Pelo que elas sentem. Diga comigo, cuidado com o que sente. Não entendi, vamos lá, mas ficou fraco. Cuidado com os sentimentos. Fala isso para você mesmo. Irmão, se tem uma coisa com a qual a gente tem que ter cuidado, é com as emoções. Nós somos dotados de emoções, naturalmente. Todos nós chegamos ao mundo com emoções. As emoções são formadas juntamente com a nossa personalidade, desde a infância. Aquele filme, qual o nome daquele filme? Divertidamente, mostra isso. A Riley, né? A formação da personalidade dela, as emoções básicas ali, vai se formando, a raiva, o nojo, o medo, o que mais? A tristeza, a alegria, emoções básicas que fazem parte da constituição humana. Todos nós temos essas emoções. Mas todas essas emoções, nós temos que ter cuidado com elas. Por quê? Porque elas determinam sentimentos. Diga comigo, emoções determinam sentimentos. E sentimentos determinam pensamentos e atitudes. Então a gente tem que ter cuidado. Emoções todos nós temos. Todo mundo tem raiva. Todo mundo tem tristeza. Todo mundo tem, faz parte.
Nós temos a amígdala cerebral, né, que é a parte emocional do cérebro, e ela determina a nossa, como é que fala? O nosso agir emocional é determinado pela amígdala cerebral. Nós temos isso, o núcleo cerebral, o núcleo emocional do cérebro é essa amígdala. Então está lá, ela determina emoções, é natural. Deus não nos criou apáticos. Deus não nos criou sem emoção. Tem estudos científicos que mostram que pessoas que tiveram, por exemplo, algumas partes do lobo cerebral removido até nos anos de 1800 alguma coisa, objetivando a cura de algum problema mental, essas pessoas se tornaram apáticas, cinzas, de certa forma, só para você entender. Por quê? Porque elas deixaram de expressar emoções. Não tem problema com isso, todos nós temos emoções. Deus nos fez assim. Não tem problema nenhum, só que nós vivemos um tempo onde tem sido cunhado um termo já há algum tempo, de inteligência emocional, né? Daniel Goleman escreveu esse livro e é uma revolução no mundo até dos negócios e das relações humanas, porque trouxe esse entendimento de que nós temos que ter preocupação com a forma que a gente usa as nossas emoções, como elas atuam. E detalhe, existem formas sadias de lidar com a emoção chamada tristeza. Existe forma sadia de lidar com a emoção chamada medo. Existem formas sadias de lidar com todas as emoções que nós temos. Existem formas sadias. Mas o problema é quando a gente deixa as emoções falarem mais alto. E é o que acontece com Pedro aqui. Ele vai se deixar dominar pelo que ele sentiu, porque emoções determinam sentimentos. E o que ele sentiu? Medo. Está escrito aqui, ó. Mas ao perceber o vento forte, teve medo. E o medo dominou. O medo prevaleceu. E quando a gente permite que isso aconteça, não tem outro caminho, porque o medo é o contrário da fé. Na verdade, o medo, como já diz aí alguns pregadores, o que é o medo? É a fé ao contrário. Porque medo também é fé, só que fé no errado, fé no ruim, fé no que não vai dar certo. Então, às vezes, a pessoa está cheia de medo, ou seja, cheia de fé contrária, cheia de fé ao avesso. Você está entendendo? Então, a primeira coisa, não se deixe dominar pelo que você sente, não permita que as suas emoções falem mais alto, seja inteligente no uso das suas emoções. Elas existem, fazem parte de você, mas cabe você ser inteligente para poder lidar com as suas emoções de forma sadia. Segunda coisa, e a minha tradução aqui traz uma palavra que é bem interessante, que diz assim, olha, Marcos 14:30, mas ao perceber, diga comigo, perceber. Existe uma coisa que até a psicanálise, a psicologia estuda, que é essa coisa da percepção. A percepção que nós temos daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Como você se apercebe ou percebe o que está acontecendo ao teu redor? Como você está percebendo as coisas? Pedro percebeu. Ele se apercebeu do quê? Dos ventos fortes. Não é isso aqui, ó. Percebendo o vento forte. Pergunta para essa pessoa do assim, percebeu? Irmãos, sempre vai ter vento forte soprando. Sempre vai ter vento forte soprando. Sempre vai ter tempestade soprando. Sempre vai ter luta. Sempre vai ter aflição. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Sempre vai ter, irmãos. Sempre vai ter. Não vai ter um dia que não vai ter um vento forte soprando. Não vai ter um dia que não vai vir uma avalanche contra as nossas vidas. Não vai ter um dia que não vai ter algum sinal de tempestade, de luta, de aflição, de angústia. Todo dia vai ter. Mas a questão é o quanto você tem se dado permissão para perceber essas tempestades, esses ventos fortes. E aí o problema é que as pessoas que fazem isso, né, que se apercebem mais dos ventos fortes, elas acabam fazendo o quê? Elas ficam mais sintonizadas, perceptivas dos ventos fortes do que o que ela já está vivendo em Deus. Às vezes você já está vivendo em Deus algo glorioso, mas você se apercebe mais do vento forte. Você já está vivendo algo tremendo, mas se apercebe mais do vento forte. Pedro já estava vivendo o sobrenatural, mas o que ele se apercebeu mais? Do vento forte. Ele já estava caminhando por cima das águas, mas o que ele se inclinou mais a perceber? O vento forte. O que ele estava vivendo? Já estava ali numa caminhada de milagres, irmãos. Já estava ali vivendo algo tremendo com Jesus. Já estava ali vivendo algo tremendo da parte de Deus.
mas ele se apercebe mais do vento forte do que do milagre que ele já estava vivenciando. Cuidado para você não fazer a mesma coisa, para não ficar se apercebendo mais das dificuldades do que das vitórias que Deus já tem operado na tua vida. Cuidado para você não ficar se apercebendo mais das lutas, mais dos tremores, mais das tempestades, do que dos livramentos que Deus já tem operado na tua vida. Então às vezes as pessoas tem algumas pessoas que você chega para ela, você vê, você olha e você fala: poxa, fulano, olha, você tem sido abençoado, hein? Mas a pessoa fala: eu tenho sido abençoado, mas poxa, eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Poxa, glória a Deus. Na minha vida? O que você tem visto Deus fazer na minha vida? E olha que está todo mundo vendo que a pessoa está sendo abençoada, que Deus está ajudando, que Deus está cooperando a favor da pessoa, que Deus está abrindo portas para a pessoa, que Deus está dando vitórias para a pessoa, mas a pessoa não consegue se aperceber das coisas boas que Deus está fazendo na vida dela. Ela só se apercebe das coisas ruins. Ela não consegue se aperceber de fato dela ter um carro, mas ela se apercebe que o carro é velho. Ela não se apercebe do fato dela ter uma casa, mas ela se apercebe do fato da casa ser ruim, a casa é velha. Não se apercebe do fato de ter uma esposa, né? Reclama, mas a minha mulher não lava louça. Não se apercebe do fato de ter um marido, mas se apercebe do fato de ele deixar a toalha em cima da cama. Irmãos, do que você tem se apercebido mais? Das bênçãos que Deus já tem te dado? Ou dos pequenos problemas que fazem parte da vida de todos nós? Todo dia vai ter vento forte. A tempestade, como cantou a Joyce no domingo, né? Não vai roubar a minha fé em ti. É o que a gente canta, mas será que é o que a gente vive? Então, do que nós temos nos apercebido mais? E a terceira coisa, para a gente já ir concluindo essa palavra, terceira coisa, nós vemos aqui o seguinte: mas ao perceber o vento forte teve medo e começando a submergir, repete comigo, começando a submergir, começando. Tem gente que não entende. Pedro aqui tem uma vantagem em relação a muitos, porque tem gente que se torna tardia para uma reação de fé. Tem gente que é tardio para reagir com fé. Pedro, logo no início, quando ele começa a submergir, quando ele começa a afundar, ele percebe o erro, o vacilo que ele está cometendo, e ele reage com fé. Ele não deixa passar muito tempo. Tem gente que deixa afundar, e vai afundando, e vai afundando, e vai afundando. Aí quando já está morrendo afogado, só com a mão para fora do mar, a pessoa aí não tem mais voz, só fica aparecendo os dedos. Ainda bem que Deus não é cego, né? Porque se Deus só ouvisse, Deus não ia ver a mão da pessoa. Por quê? Porque a pessoa é tardia. A coisa está indo de mal a pior. A pessoa está vendo que o café não está funcionando. A pessoa está vendo que ela poderia ainda estar numa condição, poxa, já viveu coisas tremendas com Deus, mas o vento soprou, e aí ela começou aí eu gosto desse fundo, né? Numa outra tradução diz que ele começou a afundar. Ele foi para o fundo. E a gente às vezes vai para o fundo. Irmãos, o fundo da alma. Sabe o que é o fundo? É a depressão, sabe? O fundo. Tem gente que fica no fundo do poço emocionalmente falando. A pessoa fica no fundo, está lá embaixo, né? Vai para o fundo de si mesma, fica introvertida, entra para dentro de si e se afunda mais ainda nos pensamentos contrários, se afunda mais ainda nas incertezas, se afunda mais ainda no medo, se afunda mais ainda nas dúvidas, se afunda mais ainda na ansiedade, vai afundando e vai afundando e vai afundando, e quando vê não consegue mais, perde o fôlego, se desvia, se afasta, sai da presença de Deus, se perde no mundo. E não é assim que tem acontecido. Então não seja tardio para reagir. Pedro estava vacilando ali, de certa forma, vivendo esse retrocesso espiritual, mas ele não vai ser tardio para reagir. Ele percebeu: ei, eu tenho que usar minha fé de novo. Jesus estava ali. Jesus estava no mesmo lugar onde estava antes, em pé diante de Pedro, ao alcance da vista de Pedro. Jesus não mudou, ele continuava firme, pisando em cima das águas. O único que mudou ali foi Pedro. Deus não muda, gente. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Quem muda somos nós. Jesus não mudou. Jesus não mudou, continuava ali. E Jesus está ali esperando a reação de fé que você vai ter.
diante daquilo que está fazendo você afundar, se entristecer, se amedrontar. E Jesus pergunta para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste, camarada? Por que você duvidou? Quando ele reagiu, com fé, ele não foi tardio, ele foi logo no início, começando a afundar. Jesus estende a mão, segura-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que estava indo para o fundo? Por que começaste a submergir? Ei, sai daí desse fundo aí, vem cá. Jesus levanta ele. E eu pergunto uma coisa para vocês. Eu estava numa aula e o professor brincou com a nossa mente em relação a isso. O que aconteceu com Pedro? Jesus trouxe ele de volta. De volta para onde? Para cima. Para cima do quê? Para cima do mar. Do mar. A gente pensa que é para o barco. Mas não. Eles depois vão caminhar para o barco. Olha aqui, versículo de número 32. E quando eles subiram para o barco, quando Jesus estende a mão, ouvindo aquela reação de fé de Pedro, Jesus o levanta ali mesmo e faz de novo que a água se tornasse o quê? Chão debaixo dos pés de Pedro. E ele volta para o barco de novo, caminhando por cima das águas, que era o que ele tinha que estar vivendo. Então existe isso. Se talvez hoje, pastor, talvez, eu acho que andei afundando aí, pastor. Me andei me apercebendo mais dos ventos fortes do que Deus já tem feito na minha vida. Pastor, eu andei tendo uns retrocessos espirituais aí, mas eu creio que hoje é dia de eu reagir novamente com fé. Hoje é tempo que Deus está preparando para eu ter uma reação de fé, a tempo de vê-lo novamente fazendo um milagre na minha vida. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Quem que crê que hoje é dia de você ter uma reação de fé, que vai mudar a tua história e fazer você viver de novo os milagres que Deus tem para a sua vida, diga glória a Deus. Crê mesmo nisso? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Pedro se levantou, Pedro se levantou.